Olá pessoal, bem-vindo a mais um Quinta Cast. Que privilégio ter você aí nos acompanhando. Tem sido um prazer para nós poder compartilhar da nossa experiência, daquilo que Deus tem feito conosco. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada especial, que é a Sueli. O nosso tema é uma história de superação e você não pode perder. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares o conteúdo do nosso Quinta Cast, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Sueli, seja bem-vinda, você pode se apresentar, né? Tivemos o privilégio de ouvir um pouco da sua história e no testemunho na igreja fomos muito edificados com a sua história. Amém. E assim, Deus com certeza vai usar muito a sua vida para instruir tanta gente e ajudar tanta gente. Bem-vinda ao nosso Quinta Cast. Muito obrigada. Meu nome é Sueli Mendes da Silva Franhã. Nascida Sueli da Silva. Deus mudou tudo, até meu nome, meu sobrenome no caso, acrescentou muito, até no meu sobrenome. Ok. E quanto a ter edificado, é isso que eu quero fazer nessa vida, no tempo que ainda me falta, me resta, enfim, né? Eu quero que Deus use a minha vida em favor da glória dele, para alcançar e edificar outras vidas. Assim como a minha vida foi mudada, eu acredito e quero que outras vidas sejam alcançadas e outras almas sejam salvas para Jesus. Muito bom. Então, Sueli, é muito comum encontrar pessoas, né? Eu mesmo converso com muita gente que está passando por um momento difícil. E é comum você ouvir, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não viveu o que eu vivi, né? É um hábito nosso comparar o nosso problema com o do outro, né? Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com o eterno peso de glória. Então, muitas vezes, ao invés de comparar o meu problema com a glória de Cristo, eu comparo o meu problema com o do outro. E às vezes, fazendo isso, eu sinto que o meu problema é maior. Então, ouvindo a sua história, desde a sua infância, eu vi que realmente você passou um bocado assim de perrengue, né? Então, Sim. Fala aí para nós um pouco da sua história, como que você lidou com todas as situações aí, tá bom? Sim. Eu nasci num lar muito desajustado. A minha mãe era alcoólatra, mãe solteira. Ela já tinha uma filha. Quando eu nasci, a diferença de idade são 18 meses. E então a minha avó é quem ficou responsável por nós, inclusive, né, pela minha mãe, porque ela é doente de alcoolismo, não tinha condição nenhuma de se responsabilizar, né, pelos atos dela, enfim, assumir aquilo que era pertinente, vamos dizer assim, a ela. Então, a nossa pobreza não era só material, era espiritual também, né? E faltava tudo. Não me lembro, assim, de palavras de carinho. Era uma tribulação muito grande, porque todos os dias o que nós víamos e vivíamos era ver a minha mãe chegar alcoolizada. Eu tenho muito mais lembrança da minha mãe bêbada do que sóbria, né? Então, assim, nós não tínhamos paz. E ela frequentava centro espírita muito, digamos, foi uma fase muito difícil, porque ela pegava tudo aquilo e levava para dentro de casa. Então, eu só tinha pesadelos, muitos pesadelos. E eu queria acompanhar minha mãe por onde quer que ela fosse, porque eu achava que eu estando com ela, não ia acontecer nada de mal com ela. Eu queria fazer aquilo que ela deveria fazer comigo, protegê-la, né? Então, eu a acompanhava para todos os lados, sempre, sempre, sempre. E aí você estava com quantos anos aí?
Desde que eu me entendi por gente, eu gostei muito de estar acompanhando ela. Mas teve uma fase que foi uma fase muito difícil. Graças a Deus, eu acho que eu posso dizer assim, que eu me lembro de muitas poucas coisas, porque eu tinha só 4 anos. Foi quando a minha avó foi fazer um tratamento lá em São Paulo, porque segundo a minha tia que a levou, ela estava muito doente. E ela precisava de um tratamento, uma atenção mais especial em relação à saúde dela, porque, segundo a minha tia, ela não iria se salvar. E aí nós ficamos à mercê, eu digo porque a minha irmã e eu, ficamos à mercê da minha mãe e um tio que a gente tinha, que era alcoólatra também. E nessa ocasião, eu sei que Deus cuidou de nós, então eu me lembro de 2 vizinhas que por 2 vezes nos levou para a casa delas, deu banho, deu comida, nós colocamos as roupas dos filhos delas. Os anjos sem asa, né? Exatamente. Eu acho que não aconteceu com muita frequência, porque a lembrança que eu tenho de poucas vezes, mas pode ter acontecido mais, porque 4 anos eu era muito pequena. Mas fato é que uma vez um homem de péssima índole, de mau caráter, que já era até procurado pela polícia, ele foi para a nossa casa, porque a casa, eu me lembro que tipo, a gente dormia de porta aberta, entrava e saía quem quisesse. E esse homem, eu me lembro assim, com muita perfeição, de quando ele me chamou para dormir, ele me levou para a cama junto com ele e ele me molestou sexualmente. Eu adormeci porque eu era só uma criança e provavelmente eu confundi aquilo com carinho, porque não existia carinho, de forma nenhuma, né? Mas uma pessoa passou na rua naquele momento exato, para o Senhor ver como que Deus faz as coisas com perfeição. Ele estava fechando a porta, segurando na minha mão. E ela conhecia, sabia da má índole dele, né? E ela chamou a polícia. Provavelmente naquele tempo era muito diferente, isso há mais de 50 anos atrás. E aí, como eu adormeci, eu me lembro de ter acordado com um tumulto, vozes masculinas e enfim, levaram esse homem preso, né? E ele tinha cometido algum crime na cidade de Uberaba. Eu não sei que crime que ele cometeu. Eu sei que ele foi transferido para lá. E nunca mais ele voltou. A família dele, eu conheço uma pessoa que tem contato com a família dele e só tomei conhecimento de que nunca mais ele voltou, que eles não sabem o que aconteceu com ele, há mais ou menos uns 4, talvez 5 anos atrás. Quer dizer, mais de 50 anos depois, né? E interessante que quando eu soube dessa história, eu já não sentia mais ódio, sabe? Eu senti, eu durante uma fase muito grande da minha vida, eu senti muita raiva de me lembrar daquela história, do que ele tinha me feito, de eu estar tão desprotegida por aquelas pessoas que precisavam me proteger. Mas eu já não sentia isso mais, graças a Deus. Mas eu percebi que Deus tirou ele de circulação. Eu me senti especial, na verdade. Sabe como você pensar que Deus falou, você tocou na minha filha, você não deveria ter feito isso. Então, nunca mais você vai fazer isso. E nunca mais fez. E nunca mais fez, provavelmente porque para ele ter desaparecido do mapa assim, é porque ficou preso, morreu na prisão, enfim, não se sabe o fim dele. Eu espero em Deus que ele tenha se arrependido, que ele tenha pedido perdão a Deus por todas as outras coisas que ele fez, porque certamente não foi só comigo, porque ele estuprou a própria filha. Tá. Então, tomara Deus que ele tenha se arrependido e tenha pedido perdão para ele ir para a glória.
Essa foi uma experiência aos 4 anos de idade, 4 anos. mas a sua vida é marcada por muitas outras, né, traumas e dificuldades e lutas, né? Então, conta mais, assim, outros detalhes que você viveu aí. Sim, aos 5 anos, esse meu tio, que tinha só 26 anos, ele faleceu e eu não sei precisar se quando ele teve o que parecia muito um ataque epilético. Foi na nossa frente, da minha irmã, da minha avó e de mim, né? A minha avó falou para a gente sair, pedir socorro, nós saímos, mas depois eu já me lembro do velório dele. Eu não sei se foi imediatamente, porque contam, né, as pessoas mais velhas, que ele chegou a ficar internado. Então eu não tenho certeza se esse fato aconteceu para o falecimento, vamos dizer assim, ou se foi depois disso ele ficou internado. Mas, enfim, ficamos a minha avó, a minha mãe, a minha irmã e eu. Ou seja, nenhuma presença masculina. Nenhuma, né? A minha avó que era, como nós dizemos, o pé de boi, né? Ela que nos sustentava, porque aí esse tio falecendo, ela recebia um salário mínimo de pensão, né? Então, ela que controlava todas as coisas e tentava de todas as formas fazer com que nós crescêssemos no que era possível, vamos dizer assim, né? E eu acredito que ela também tinha esperança que a minha mãe parasse, né, de beber, que fosse tomar conta da gente. Ela fez de tudo. Acho que o que estava ao alcance dela, ela tentou, né? E quando eu estava com 13 anos, na verdade, vou voltar só mais um pouquinho, porque eu acho importante ressaltar isso. Como eu disse, eu acompanhava minha mãe para todos os lados, onde quer que ela fosse, quando isso era possível. Porque às vezes ela saía escondido, ou ela me batia para que eu não fosse, e ela ficava desaparecida 3, 4 dias, uma semana. E eu tinha muitos pesadelos, muitos. Eu só me lembro de pesadelo, eu não me lembro de sonho bom de criança, que eu acredito que tenha. Eu não sei contar nenhum, porque quando eu sonhava, por exemplo, que eu estava voando, era maravilhoso enquanto eu estava voando, mas na hora de aterrissar era um problema, porque eu sempre caía de cara no chão. Então, era assim, os sonhos que eu tinha eram esses, de alguém pegando a minha mãe, sacrificando ela, arrastando ela, amarrada num carro. Era isso, eu sentia minha cama levitar, eu já vi bicho. Então, as histórias que a gente ouvia é que ela estava andando na rua, ela mesma contava isso. Aí ela via cachorro sem pé andando atrás dela, homens de branco seguindo ela. Então, falava isso para a gente e aquilo entrava no subconsciente e acho que era mais um motivo, né, de eu ter aqueles pesadelos a vida inteira. E ela também, quando era confrontada pela minha avó, que chamava ela responsabilidade, ela falava que ia sentar um machado na minha cabeça, na cabeça da minha irmã, que ia fazer 2 cuias da nossa cabeça, ia jogar a gente na frente do trem de ferro. Então, eu só parei de sonhar com um trem quando eu tinha mais de 40 anos. Os outros sonhos, outros pesadelos, depois que ela faleceu, eu não tive mais. Mas do trem, não sei por qual motivo, eu continuei tendo por muitos e muitos anos. Mas quando eu estava com 11 anos, ela me levou num centro que eles chamavam de linha preta, né? E aí, quando... até um certo horário, tinha muitas pessoas no centro, tomando passe, aquela coisa.
chegou um determinado horário que esse dono desse centro falou, agora vai virar a linha. Bom, eu não sabia nem do que se tratava, né? E quando isso aconteceu, mudou completamente, as pessoas levantaram, saíram, e no banco que eu me lembro, ficou a minha mãe, que estava alcoolizada, uma amiguinha que ela é 2 anos mais velha do que eu, somos amigas até hoje, e eu não me lembro de outras pessoas ali. Então, eles começaram a fazer uns rituais, fizeram uns símbolos lá no chão com pólvora e colocaram fogo, e eles gritavam e rodavam, e eu já comecei a sentir pavor. Depois, esse homem, que era o dono do centro, ele incorporou lá a chamada Exu Caveira, e ele foi lá até a minha mãe, porque a minha mãe tinha sido agredida por alguém, que a gente ainda não sabe, tem desconfiança, mas não soubemos quem foi, que jogou água quente, água fervendo nela. Então, ela tinha os braços queimados, as pernas, né? E aquilo estava já decompondo quando ela foi na medicina, né? Na faculdade de medicina. E aí, lá ela foi tratada e fizeram os curativos, mas aquela entidade batia naqueles ferimentos falando que era ele que tinha curado. E eu já estava com pavor. Quando ele tocou na minha mãe, eu fiquei com mais pavor ainda. E continuou ali aquele ritual, enfim. Depois ele começou a andar por entre os bancos onde nós estávamos. Ele estava com uma roupa preta, com uma capa vermelha por dentro, a parte de dentro era vermelha, todo o resto era preta. E eu senti muito pavor, muito medo daquela situação, né? E aí, de repente, ele parou e nos olhava, a minha amiga e a mim, que éramos praticamente éramos crianças, porque nessa época eu devia estar com os meus 11 anos, e aí ele olhou insistentemente, acredito que por alguns segundos, que para mim foi uma eternidade. E mais uma vez, eu tenho certeza que Deus falou para ele, você não vai tocar nessas meninas. Porque essa amiga minha hoje também é convertida, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Ela é convertida e prega a palavra por todo o Rio de Janeiro, que é onde ela mora hoje, né? Bom, mas nesse dia eu tomei a decisão de não acompanhar mais a minha mãe, porque eu senti muito medo. E aí eu ficava em casa, a situação continuava a mesma, né? Ela bebendo, a minha avó lutando conosco. E quando eu completei 13 anos, tinha 20 dias exatos que eu tinha completado 13 anos, eu levantei, porque eu estudava de manhã, eu adorava estudar, eu gostava muito da escola. Eu levantei para ir para a escola e a minha irmã levantou para ir trabalhar, porque nós começamos a trabalhar como doméstica muito novas, porque a gente precisava de ajudar em casa, enfim, né? Então, quem trabalhava de manhã, estudava à tarde e vice-versa. Então, eu estudava de manhã, mas trabalhava à tarde. Enfim, a minha avó me chamou no quarto da minha mãe, porque a minha mãe tinha o quartinho dela separado, até porque ela tinha lá uma pessoa que ela chamava de namorado, eles ficaram muitos anos envolvidos um com o outro, e então, para ter uma certa privacidade, acredito eu, né? E no outro quarto ficávamos a minha avó, a minha irmã e eu. E aí a minha avó me chamou.
Eu fui lá, né? Aí ela estava chamando a minha mãe, que não respondia, ela estava como que dormindo mesmo, né? Com os olhos fechados e tal. E aí eu chamei por ela 2 vezes, porque eu chamava ela de mamãe. Aí eu falei, mamãe, mamãe, ela não se mexeu. E eu fiz um gesto que eu fiz desde que eu me entendia por gente, que foi colocar a mão por dentro do vestido dela para ver se o coração dela estava batendo, porque eu dormia. Ela chegava muitas vezes bêbada, eu corria, deitava com ela e eu enfiava a mão no vestido dela para sentir o coração dela pulsando. Medo dela morrer. Medo dela morrer. Eu achava que, sei lá, que ia fazer diferença. A minha mão está ali, né? Então eu fiz aquele gesto pela última vez na minha vida. Porque aí eu olhei para minha avó e falei, ela tá morta, né? 13 anos. 13 anos. Foi muito difícil, muito, muito difícil, mas eu ia muito bem na escola, porque eu amava quando a minha mãe ia às reuniões que as professoras me elogiavam. Então, para mim, era a maior felicidade do mundo ela chegar lá em casa e depois falar que a professora fulana tinha me elogiado, que eu era uma excelente aluna, que eu não podia nunca mudar de escola, enfim, eu nunca tinha sido reprovada, com todas as dificuldades. Malemã tinha caderno, lápis, sempre que pediam alguma coisa, na escola sempre tem aquela coisa, né? Traz aí alguns palitos de picolé, alguma coisa assim, linha de crochê. A gente nunca tinha. Eu falo a gente porque com a minha irmã não foi diferente, né? Mas mesmo assim, eu sentia muito prazer em estudar, porque eu sabia que isso alegrava a minha mãe, né? Bom, o tempo passou, né? Foram dias muito difíceis. A minha avó, eu acho que pelo peso da responsabilidade, ela tinha esperança que a minha mãe parasse de beber, que nos assumisse. Eu conseguia visualizar isso. Eu fazia promessas, sem nem saber o que significava uma promessa para minha mãe parar de beber. Eu imaginava a casinha que a gente ia morar, que era verde, não sei por qual motivo, provavelmente era uma cor que eu gostava muito, né? Então eu imaginava que a gente ia para essa casa, a minha mãe, a minha irmã e eu, e seríamos muito felizes, né? O felizes para sempre que as crianças esperam. Bom, mas isso não aconteceu. Então, naquele dia, o meu mundo caiu. Caiu a minha esperança, ficou lá dentro daquele caixão, né? Mas eu queria muito ter morrido também, mas não era vontade de Deus, né? Quando eu estava com 14 anos, coisa de pouco mais de um ano depois que a minha mãe morreu, a situação ficou insustentável, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu acredito que a minha avó ficou muito... ela se sentia com uma responsabilidade muito grande. Ela nem era assim tão idosa, mas ela já tinha tido tantos filhos, já tinha ficado viúva, já tinha perdido uns 3 filhos, né? E ela sabia das dificuldades da vida, de cuidar principalmente de 2 meninas, porque naquele tempo tinha muito essa questão, né? Eu acho que eu posso dizer até um certo preconceito de ter meninas e meninos. Os meninos eram mais bem vistos no sentido de edificar a casa, de trazer mantimento para casa, era o pé de boi, como era chamado, né? Então,
ela passou assim a ficar muito agressiva conosco. Eu não culpo ela, eu entendo que ela não sabia a quem recorrer. Acredito dessa forma, né? Então, às vezes, tinha muita agressão física, porque eu, principalmente, sempre fui mais esquentada, né? E aquela coisa de falar o que pensava, não dava muito certo isso, porque ela já era de uma outra geração, né? Tudo diferente. Então, às vezes, ela me batia, e para mim, com 13 anos, aquela situação, na verdade, eu já tinha 14, porque foi dos 13 até os 14 anos. Mas fato é que quando eu estava com 14 anos, eu não queria viver mais. Eu queria morrer, de qualquer jeito. Só que, graças a Deus, toda vida, eu fui muito, eu acho que eu posso dizer covarde. Eu não seria capaz de me jogar na frente do trem, de um caminhão, do viaduto, ou seja, do que for. Não seria capaz. Porque eu acredito que se eu fosse, e graças a Deus que eu não era e não sou, a minha vida foi preservada. Por quê? Eu me lembro de ter juntado uns comprimidos, antigamente, não sei, talvez hoje ainda venha, que a gente quase nem vê mais, esses filmes de máquina fotográfica vinha num potinho. E eu fui juntando uns comprimidos naquele potinho, na esperança de que, quando aquele potinho estiver cheio, que eu acho que não cabia mais do que uns 6 comprimidos, eu tomasse e aí eu ia morrer, tranquilamente, né? Bom, eu tomei os comprimidos num dia que eu achei que não dava mais, era insustentável. O que aconteceu? Eu não senti nada, graças a Deus, nem dor de barriga eu tive. Eu não morri, a minha avó ficou sabendo e ainda me bateu. Então ainda tomou uma surra. Ainda levei uns tebef, porque uma vizinha tinha tentado se matar tomando comprimidos. Mas eu nem sabia que comprimido que ela tinha tomado. E ela ficou muito mal. Ela não morreu, graças a Deus, mas ela ficou muito mal. Então eu achava que qualquer comprimido matava. Foi o que eu fiz, né? E ela falou: você não tá vendo a dona fulana, a situação que ela tá de cama, e você vem me trazer um problema desses? Bom, foi pior, né? Na verdade. Mas depois eu desisti de morrer. Eu queria viver. Eu ia muito bem na escola, mas depois que a minha mãe faleceu, eu não sentia mais gosto. Talvez até porque você queria muito que aquilo fosse um troféu para ela, né? Exato. A maior motivação, eu acho que foi sempre você mostrar para a mãe que você deu certo, né? Isso. E aí quando ela morre, eu falei, agora, eu acho que eu não tenho ninguém mais para mostrar isso, não né? Tem mais perdeu ninguém. Um pouco a motivação. Exato, porque apesar de tudo, como eu falei, ela me elogiava para as pessoas. Exato. Talvez a única pessoa que te elogiava e por um único motivo também, que era a escola. Que é a escola, Então, eu tinha chegado no 6º ano, quando ela faleceu, naquele ano, eu já não passei. Porque eu nem queria, eu ia para a escola, mas era a mesma coisa de eu não estar lá. Aí, com 14 anos, eu fui estudar à noite, porque naquele tempo podia, repeti a 6ª série, mas ficou um pouquinho pior, porque na minha sala o pessoal era bem mais velho que eu, a maioria era mais velha que eu. E era só oba-oba, no sentido de eu ia para a escola, mas eu, para começar, eu nem gostava de sentar lá na frente, eu era da turma do fundão. Para ficar rindo das piadas, das brincadeiras, não levava nada a sério. Mas eu comecei a trabalhar como doméstica numa casa onde a dona da casa, ela era solteira, que a gente chamava de solteirona. Ela optou por não se casar.
e no fundo da casa dela morava a irmã dela com 3 filhos. E os filhos, quando eu comecei a trabalhar lá, aos 14 anos, eu trabalhei dos 14 aos 18, eles estavam muito adiantados na escola, quase com a mesma idade que eu, um pouquinho mais velhos, né? Mas estudavam para valer, e aquilo me incentivou. E essa patroa também me incentivou muito. E aí eu voltei com tudo, porque o que eu precisava, acho que era disso. Era um incentivo, né? Por isso que sempre que a gente puder incentivar as pessoas, eu acho que a gente tem a obrigação cristã de fazer isso. Porque fez muita diferença na minha vida. Aí também eu deslanchei. E repeti, né, a 6ª série, e aí fiz 7ª, 8ª, e passei para o 1º colegial, na mesma época que eu saí desse lugar, tentar fui trabalhar em empresa, né? Mas eu tinha, nesses anos, com todas as tribulações que eu passei, eu tinha desenvolvido, vamos dizer assim, uma autoestima muito baixa mesmo. Se eu tivesse com uma roupa, eu podia gostar daquela roupa, e eu achasse que alguém olhou com uma certa crítica, eu não punha aquela roupa nunca mais. Eu vivia em função de viver com o que as pessoas achavam, né? Então, se alguém olhasse, não precisava de falar nada. Se eu falasse alguma coisa e a pessoa risse, mesmo que aquilo fosse engraçado, era motivo para eu nunca mais repetir aquilo. Então, eu me sentia muito reprimida por mim mesma, se é que existe, né, esse termo. Eu mesma me cobrava muito. Quando eu estava com 15 anos, o meu pai soube que a minha mãe faleceu, e aí ele me procurou. Até então você não tinha contato com o pai? Eu tinha visto ele uma vez, quando eu tinha, acredito que uns 8 anos. Mas ele conversou comigo na rua, e ele perguntou como que chamava minha mãe, onde que eu morava, como que chamava minha avó. Aí ele falou, e o seu pai, como que ele chama? E riu, né? Aí eu desconfiei que era ele, e eu não falei nada e corri, né? E aí quando eu estava com 15 anos, né, voltando lá, ele tentou de todas as formas, ele queria, nas palavras dele, me ajudar, mas eu não aceitei. Nós não criamos vínculo nenhum, né? A minha mãe, as oportunidades que ela teve de falar dele não eram coisas boas, embora ele fosse um homem trabalhador, e ele me explicou que só não ficou com a minha mãe por conta do alcoolismo, né? Mas mesmo assim não teve argumento, não teve nada que fizesse eu querer uma proximidade com ele, nada, né? Eu falava que quando eu precisava, ele não estava presente, que agora não precisava mais. Mas isso, graças a Deus, não durou o resto da minha vida. Porque aos 23 anos de idade, eu tive meu primeiro filho, mãe solteira, porque naquele período, assim que eu atingi a maioridade, né, digamos que eu tenha criado asas, agora eu sou dona do meu nariz, então eu era muito cautelosa com algumas coisas, porque eu posso dizer que o medo foi meu aliado, porque eu tinha medo de tudo. Por exemplo, minhas colegas subiam na traseira da moto de cara, que elas nem conheciam, eu não fazia uma coisa dessa de jeito nenhum, eu tinha pavor. Entrar em carro de quem eu não conheço, eu não sabia o que poderia acontecer. Então, eu me preservei, Deus me preservou
me colocando, acredito eu, que esse bom medo, vamos dizer assim, né? Porque eu soube de barbáries de pessoas mulheres, né, que confiaram em homens e que não sobreviveram para contar a história, né? Então, eu tinha esse cuidado, eu não andava sozinha, eu sempre pedia algum primo meu para me acompanhar, ou sempre alguém, porque eu tinha medo que acontecesse alguma tragédia comigo, né? Mas aos 23 anos, eu tive o meu primeiro filho. E os relacionamentos que eu tive eram algo muito superficiais, porque não era o que eu queria, mas por conta talvez da minha rebeldia, por conta de ser uma vida onde não tinha espaço para Deus na minha vida. Eu não acreditava muito em Deus, sabe quando eu não sei se vai ficar compreensível. Você tem um certo temor, na verdade não é temor, você tem um certo medo, porque é desconhecido, mas ao mesmo tempo você não tem a convicção de que realmente exista, né? Então, era assim. E aos 23 anos eu tive o meu filho e eu não continuei o relacionamento com o pai dele porque ele me agrediu, né? Mas também eu não estou justificando o ato dele de jeito nenhum, porque agressão não tem justificativa, mas eu era uma pessoa muito agressiva também. Indomável, eu não permitia que ninguém falasse tipo, você tá errada. E se alguém falasse que eu estava errada, aí que eu queria persistir naquilo. Eu comecei a fumar porque eu achava bonito fumar. E de quem falasse que não, tá errado, isso vai te fazer mal. Eu não queria nem saber. Graças a Deus eu fumei por um período muito curto, mas eu achava que aquilo ali era até um certo status, né? Bom, e aos 24 anos, exatamente 18 meses depois que eu tive o meu primeiro filho, eu tive uma filha. E o relacionamento com o pai dela já foi algo mais superficial, né? Não houve aquele, digamos, aprofundamento no sentido de que o pai do meu filho, ele queria casar comigo, ele queria ficar comigo, tipo, para sempre, já estava planejando até o segundo filho. Mas depois que ele me agrediu, porque eu não me deixava mesmo dominar, aí acabou também. Eu falei, nunca na minha vida que eu vou ficar com uma pessoa que me agrida, né? Mesmo eu estando, entre aspas, errada, vou repetir, não há justificativa para uma agressão. O que realmente estava acontecendo, você foi abusado aos 4. Quer dizer, a figura masculina já se coloca numa condição onde você vai estar sempre na defensiva, certo? Todo sentido. Você foi criada com mulheres, né? A sua mãe é alcoólatra, a sua avó e a sua irmã. Então, 4 mulheres, sem a presença masculina. Seu pai desapareceu. Então, qualquer relacionamento que você tivesse com um homem, a primeira atitude sua seria sempre de defensiva. Agora, se ele de alguma forma te agredisse, aí você não suportaria mesmo, né? E foi o que aconteceu. Então, vida que segue, né? Quando eu conheci o pai da minha filha, não existia assim um encantamento, mas eu sentia a necessidade de ter alguém. Isso era fato, né? Eu não planejei engravidar de jeito nenhum, foi descuido mesmo, mas quando eu fiquei grávida, ele era assim, ainda jovem, 18 anos, mais novo que eu, então 5 anos mais novo do que eu,
ele desesperou com aquela situação, né? O que ele fez? Foi embora de Uberlândia e não quis nem saber. Eu falei, bom, eu vou então ficar com a melhor parte, porque eu sempre procurei, mesmo nas situações mais difíceis da minha vida, eu sempre procurei me responsabilizar pelo que eu fazia. Entende? É uma, digamos, é uma obrigação minha, é de minha responsabilidade, então eu vou abraçar, né? É a minha filha. Não pensei em abortar a minha filha, eu nem sabia que era uma filha, né? Eu enfrentei com a graça e com a ajuda de Deus, mesmo não sendo crente, né? Em Deus, em Jesus. Aliás, se alguém falasse isso para mim, era motivo de eu não querer nem conversar com a pessoa mais, porque eu não gostava de crente. Isso era um fato, né? Infelizmente, houveram situações em que eu não tive um bom testemunho, e isso faz muita diferença. Nós, na condição de crentes, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos representantes de Cristo. Mas eu tinha um trabalho, né, que quando a minha filha nasceu, minha segunda filha nasceu, eu já trabalhava numa multinacional, então eu tinha um bom salário se comparado com os salários do nível do salário da cidade, né? E eu fiquei muito desesperada, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou dar conta. Por quê? Porque eu ouvia até, não diretamente, mas vinham me contar, que até familiares falavam para mim, ela não vai dar conta desses meninos. Esses meninos não vão dar em nada. E eu tinha pavor de pensar que a minha história pudesse se repetir na vida da minha filha, que o meu filho pudesse fazer com alguma mulher aquilo que, entre aspas, fizeram comigo. Eu não gostaria de jeito nenhum. Então, eu fui uma mãe extremamente brava, rígida, ríspida, exigente. Eu não permitia que os meus filhos errassem, nem quando eles eram crianças. Eu trazia na rédea curta, conforme a gente fala, né? Eu batia neles, eu colocava eles de castigo, porque eu não queria de jeito nenhum que eles confirmassem aquilo que falavam, né? A respeito deles, de que eu não conseguiria. Mas com a graça de Deus, quando meus filhos, o mais velho estava com 5 anos, 6 anos mais ou menos, a minha filha 18 meses, né, de diferença dele, eu comecei a sentir meio que o peso, sei lá, da responsabilidade, a necessidade de ter alguém. Eu olhava para a minha vida, eu olhava para os meus filhos e eu pensava, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. E eu tive uma noção maior num dia que eu lá com uns vizinhos, a gente bebeu muita bebida e eu fiquei completamente embriagada, a ponto de não conseguir amamentar minha filha, que tinha poucos meses, porque eu ainda estava afastada com a licença, de licença maternidade. Então, eu olhei para a minha vida e falei, eu não quero repetir a história da minha mãe, porque até ali haviam muitas coincidências, mãe solteira, de pais diferentes, e agora a bebida. Agora a bebida também. Tudo bem, eu trabalhava, eu procurava ter responsabilidade em relação aos meus filhos, eu fazia de tudo que estava ao meu alcance para ser o pai e a mãe. E num dado momento, que foi quando eu tive o meu primeiro filho, eu procurei pelo meu pai,
eu fiz diferente, o oposto do que eu tinha feito antes. Porque eu olhava para o meu filho e eu pensava, e se ele fizer comigo a mesma coisa que eu estou fazendo com o meu pai? Então eu senti muita pena do meu pai. Eu entendi quando ele me falou que não ficou com a minha mãe por causa da bebida, eu entendi. Então foi onde eu procurei pelo meu pai, sem nenhum interesse em nada. Deus é minha testemunha. Pelo pai, né? Pelo pai. Pelo pai. Então, uns 5 anos, talvez, depois dessa procura, o nosso relacionamento também não era algo assim de muita proximidade. Eu ia à casa dele de vez em quando, ele ia à minha casa de vez em quando, né? Até porque ele tinha os compromissos dele com o trabalho, meus compromissos com o meu trabalho e com os meus filhos. Mas no comecinho do ano de 1994, o meu tio, o irmão do meu pai, que foi o único que eu tive contato algumas vezes ao longo da minha vida, foi lá em casa para me dar a notícia de que meu pai havia sido assassinado. E embora nós não tivéssemos aquele relacionamento mesmo de filha e pai, eu sofri muito com aquela perda e principalmente com a forma que aconteceu. Foi muito doloroso, muito doloroso. Mas Deus também tem sempre um propósito em tudo, eu vejo dessa forma, e a vida não é feita só de derrota, de tristeza, de choro, de lágrimas. Eu fiz muitos amigos ao longo desses anos todos, né? E nesse mesmo ano, eu tinha já mais ou menos uns 3 para 4 anos que eu me relacionava com uma pessoa. Era um relacionamento mundano, sem nenhuma esperança de que aquilo viesse ele viesse a me fazer esposa dele e eu ter o lar que eu tanto queria para os meus filhos. Porque depois daquele dia que eu fiquei bêbada daquele jeito, eu queria mudar totalmente a minha história. E aí eu comecei a questionar Deus falando desta forma, se é que o Senhor existe. Era assim que eu deitava na minha cama, eu chorava e falava assim, se é que o Senhor existe, então muda minha história. Eu fiz tudo errado, eu tinha consciência de que eu tinha feito errado, mas mesmo assim eu tinha esperança de que aquilo mudasse. E aí, naquele mesmo ano que o meu pai faleceu, alguns meses depois, sofrendo por conta de um relacionamento mundano que não ia dar em nada, mas que eu tinha esperança que desse, Deus me mostrou aquele que viria a ser o meu marido. Ele abraçou os meus filhos como se fosse dele, ele me assumiu independentemente, ele nunca, até hoje, tem 28 anos que nós vivemos o nosso relacionamento, que nós ficamos 12 anos amaziados e depois nós nos casamos, graças a Deus, porque eu queria tomar a Santa Ceia. E a amaziada eu não iria fazer isso de jeito nenhum, porque eu sei as consequências. Então, eu sempre falava para ele de casamento, quando é que a gente ia se casar. Não, eu não era implacável, mas sempre que eu tinha oportunidade, né, deixava no ar alguma coisa assim, até que em 2006, graças a Deus, a gente se casou, foi até o Senhor, né, que nós tivemos a honra, né, de que o Senhor fosse até a minha casa, fizesse o nosso casamento, e foi maravilhoso. O meu marido, se eu, com os meus olhos humanos, com a minha fraqueza humana, eu fosse escolher um marido, eu não
teria Acertado. escolhido de jeito nenhum, porque foi Deus que escolheu ele para mim, foi Deus que me mostrou ele, foi Deus que colocou o interesse no coração dele, porque foi ele que me procurou. E o meu marido é uma excelente pessoa, ele é um homem honesto, ele é trabalhador, ele, é lógico que ele tem os defeitos dele, assim como eu tenho os meus, mas ele tem um caráter impecável, sempre teve, graças a Deus. Então, eu não tenho preocupação, meu marido está trabalhando em outro país, eu não tenho preocupação do que ele está fazendo lá, eu não perco noite de sono, nunca aconteceu isso nesses anos todos. Confiança. Nosso casamento é blindado porque Deus é que nos uniu de fato, né? E então, quando estava, do meu ponto de vista, tudo estabilizado, houve um fato na igreja, porque eu comecei a frequentar a quinta igreja presbiteriana, porque a casa que nós compramos fazia fundo praticamente com a igreja, quando era no bairro Roosevelt. E eu, em depressão, ouvia os hinos lá da igreja. E eu ia lá para o fundo do quintal para ouvir os hinos. E eu falava, eu preciso ir nessa igreja, eu tomando remédios, porque eu tinha muita ansiedade, eu não dormia. Então, num belo dia, eu passei a observar os dias e os horários dos cultos. Era quinta, na época, às quintas e aos domingos. E aí, numa quinta-feira, foi numa quinta-feira, eu peguei os meus filhos, porque eu já tinha 3 filhos, e falei, nós vamos ali visitar aquela igreja. Eu me senti muito bem recebida, muito acolhida, eu me senti em casa. Eu falei, eu não acredito que eu perdi tanto tempo, não acredito. Na época era o pastor Ezequiel, né, que me apresentou, e eu ouvia falar de Deus, e cada vez que eu ia eu ficava mais sedenta, então eu comecei a ir às quintas, domingo de manhã na escola dominical e domingo à noite. Podia chover canivete aberto, como diz o povo, mas eu não faltava e levava os meus filhos, né? Até que, quando a gente está caminhando com Deus, a palavra fala para a gente não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu, achando assim que, me achando muito esperta, muito sábia, aconteceu um fato que eu não tive maturidade para lidar com aquilo, espiritualmente falando. Foi péssimo, porque eu tomei a pior decisão da minha vida, que foi me afastar da igreja. E alguém me procurou na minha casa, uma irmã, e me falou, na igreja está cheio de gente doente, lá é o lugar de cura. Tem alguns que estão na UTI, tem outros que estão um pouquinho melhor, mas está todo mundo precisando de Deus. Mas eu não dei ouvidos, imagina, é um desaforo, é um absurdo. Mas absurdo foi eu me afastar da igreja e ainda levar os meus filhos, porque eles estavam numa idade que eles ainda não decidiam por eles mesmos. Estava ali entre os 13, acho que o meu mais velho estava com 12 ou 13 anos. E o que eu fizesse, eles fariam também. Nós somos os espelhos dos nossos filhos, né? E aí eu comecei a frequentar outras igrejas, fiquei mais ou menos uns 3 anos numa igreja extremamente tradicional, e eu sentia saudade da igreja, eu sentia saudade dos irmãos, mas eu sou uma pessoa muito sanguínea e teimosa, e eu falava, não, mas eu não vou. E aquelas pessoas que me fizeram afastar da igreja, nem lá estavam mais, porque Deus entrou na situação e resolveu, mas mesmo assim... Você não se resolveu? Eu não. Sabe aquela coisa, eu não levo desaforo para casa,
Não, nem se vier aqui me procurar, teimosinha da estrela. Mas eu não sabia, ou não queria, na verdade, saber o mal que eu estava fazendo para mim e para minha família. Porque o meu marido, ele já estava convencido, ele só faltava ser convertido. Eu costumo dizer que pior do que estar errado é estar certo amargurado. Às vezes fala, eu estou certo no que eu pensei, mas você está amargurado, né? Então, e tem uma igreja nos Estados Unidos, é a Gateway, tem na entrada da igreja tem uma frase, proibida a entrada de gente perfeita, né? Então, a igreja é isso mesmo, né? Que bom que você entendeu isso, né? A gente, às vezes, comete esse tipo de erro mesmo. Igreja é uma família, né? Eu não vou abandonar minha família porque a minha mulher cometeu um erro, meus filhos cometeram um erro, né? Então a igreja é uma grande família também, né? Faltou, foi maturidade mesmo da minha parte, né, naquela situação, porque se você não olhar para Cristo com toda certeza, você vai se desviar, vai. E nessa, né, de me desviar, mas sempre assim, com aquele temor, porque depois eu comecei a frequentar não, visitava uma denominação, depois eu visitava outra, e eu não estava satisfeita com nenhuma, né? Porque eu morria de saudade da presbiteriana, eu queria estar, era lá, mas o orgulho não me deixou ir, né? Fui assim algumas vezes, mas sabe aquela coisa de não se sentir em casa? Só que o problema estava comigo, não era com as outras pessoas. Ninguém nunca me falou nada, ninguém me olhou diferente. Não era, eu dei ouvido para aquilo que o diabo falou. A verdade foi essa, né? E então, mas mesmo assim, continuei a minha vida, acabei me desviando totalmente, porque aí a gente vai enfraquecendo. Eu parei de orar, era aquela coisa assim, eu deitava e falava, Senhor, muito obrigada por esse dia, tá? Às vezes eu dormia antes até de concluir a frase, né? Sempre trabalhando muito e não dei mais importância, a verdade foi essa. Mas com os meus filhos, sempre muito implacável. Eu não queria que a minha história, como eu já disse, se repetisse na vida deles. Então, eu estava sempre ali, atenta. Até que a minha filha, a segunda, porque eu tenho 2 filhos e 2 filhas. A minha segunda filha se casou. Eu fiquei muito feliz com aquela união. Por quê? Eu falei, bom, a minha história não vai se repetir na vida dela. Pelo menos uma... Graças a Deus está fora, porque para os meus filhos eu sempre ensinei, vocês não vão fazer o que fizeram comigo. Em outras palavras, mas mais ou menos isso. Vocês não vão engravidar mulheres por aí e deixar, isso não vai acontecer. Eu não aceito, eu não permito, não vai ter... quintal de mamãe é grande, podemos fazer uma casinha, não, vocês vão trabalhar, vocês vão constituir família e é assim que tem que ser. Pois bem, 3 anos depois que a minha filha casou, na verdade com 2 anos mais ou menos que ela estava casada, a minha neta nasceu. Foi bem no começo, na verdade ela nasceu em 2019, dezembro de 2019, e em fevereiro de 2020, em março, né, veio a pandemia, e aí tudo mudou. Eu trabalhava, eu parei de trabalhar porque eu fazia feira em condomínios e os condomínios pararam com as feiras, né, sabiamente. Então eu fiquei em casa. E como a minha neta nasceu, a minha filha trabalhava, no escritório que ela trabalhava, eles voltaram, eles estavam trabalhando, né? Mesmo com a pandemia, tomando os cuidados. E a minha filha e o meu genro me ofereceram para eu ficar com a minha neta, né? E aí eu
eles era remunerado. Eu não queria, eu falei, é minha neta, eu olho com o maior prazer. Não, a gente prefere que seja assim, porque se não fosse a senhora, seria alguém, e a gente prefere que seja a senhora. Enfim, e eu fiquei muito mais próxima do meu genro, porque a minha filha saía muito cedo para trabalhar, o meu genro era profissional liberal, então nós tínhamos mais tempo, né, de conversar, de trocar ideia, e eu achava ele uma excelente pessoa. Nós tínhamos uma amizade muito saudável, e tínhamos muita liberdade um com o outro, porque eu só chamava ele de genrinho e ele me chamava de sogrinha, porque a gente tinha mesmo uma afinidade muito grande um pelo outro. E nós conversávamos muito, muito. Inclusive, a história dos comprimidos que eu tomei aos 14 anos, ele falou para mim que precisava de acompanhar, né, com um psiquiatra ou com um psicólogo. Eu falei, não, mas eu nem penso nisso mais, eu fiz aquilo ali na hora do desespero, porque eu era praticamente uma criança, eu não via outra saída. Ele falou, não, mas mesmo assim tem que ver o que é isso, né? Enfim, bom, e quando foi, já minha netinha estava com 1 ano e 3 meses, no finalzinho de março de 2021, o meu genro se matou. Para mim não tinha explicação. Não existe explicação para o suicídio. Todo mundo quer procurar um culpado. Todo mundo se culpa. Eu soube de pessoa que entrou em desespero porque não percebeu, amigo dele, que como que eu não percebi que tinha alguma coisa errada? Mas eu convivia com ele muito mais de perto, nós éramos muito, muito chegados e eu nunca percebi nada. Eu não sabia do passado dele também, porque ele já havia tentado suicídio quando ele era um rapazinho de 14 anos, coincidentemente, a mesma idade que eu tinha quando eu achei que eu não queria viver mais. Ele se cortava, eu não sabia disso. Ele ficou quase 1 mês sem tomar banho, talvez para chamar atenção, não é uma mera rebeldia. Ele comia cabelo, ele não queria comer, ele parou de cortar o cabelo. Eu já vi foto dele com o cabelo assim bem comprido e ele comia o próprio cabelo. Então, ele escreveu no braço, eu não sei precisar se foi com uma gilete, com a navalha, ele usou um material cortante e escreveu no braço dele, me salve. Então, ele estava pedindo socorro desesperadamente. Eu não sabia disso. E pelo fato de ter me afastado de Deus, porque Deus nos dá sensibilidade. Eu sempre fui muito observadora, sempre. E a sensibilidade, ela do Senhor. Então, aquela forma de você olhar para o interior da pessoa, olhando nos olhos dela, que essa capacidade que você tem quando você está em comunhão com Deus, você perde quando você se afasta de Deus. Porque para mim a vida virou um oba-oba. Graças a Deus, Deus não afastou de mim o espírito dele, porque eu fazia o que eu fazia, que era beber, e eu não saía bebendo pelos bares, não, nada disso, né? Porque eu achava assim, não, eu vou escandalizar as pessoas. Quem é que poderia estar me informando que eu poderia escandalizar as pessoas, já que eu estava afastada da igreja? Que diferença que ia fazer? Mas na minha casa era diferente. Então, quase todos os finais de semana tinha churrasco, tinha muita bebida, tinha muita música, muita sofrência, muito pagode. Era uma felicidade falsa. Porque quando ele se matou, o meu marido estava
trabalhando fora do país, com Covid, quer dizer, ele não poderia, mesmo que ele quisesse vir, ele estava de quarentena, ele não poderia vir. O país onde ele estava trabalhando não subia e nem descia avião. Não tinha jeito, não tinha. Deus falou, agora somos nós, eu e você. E eu entendi isso, porque apesar de ter sofrido muito, de ter ficado muito triste, de pensar nas consequências daquilo, eu ofendi pessoas, eu fui ofendida também. As pessoas normalmente não entendem que você não consegue ver, eu nem sabia desse passado dele, não sabia. Você não consegue ver algo que a pessoa não deixa transparecer nunca. Ele sempre foi alegre, extrovertido, muito inteligente, muito brincalhão. A gente fazia zoeira de tudo, sabe? E nós tínhamos muita proximidade, mas ao mesmo tempo, quando eu falei isso para ele, tirando que ele falou que deveria, né, fazer um tratamento com um psicólogo ou psiquiatra, nunca teve um outro assunto ou qualquer assunto que me levasse a acreditar que ele era um potencial suicida. Nós estamos aí no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, e existem grupos hoje que apoiam familiares de pessoas que suicidaram, e as pessoas chegam geralmente com esses dramas mesmo, né? Carrega muita coisa, carrega inclusive culpa, por que eu não percebi, né? Ele estava dando algum sinal, enfim, há muita cobrança, há muita culpa, há muita vergonha, há muita raiva, há muitos sentimentos envolvidos, né, no suicídio. E a gente sabe que quando a pessoa tira a própria vida, na verdade, ela não quer se matar, ela quer acabar com a angústia. Né? O ser humano, ele naturalmente, ele quer viver, tudo quer viver, né? Eu vi uma árvore brotando da cabeça de um poste de cimento, na descida do praia. Só como que essa árvore buscou essa raiz tão longe, mas tudo quer viver. Então, quando a pessoa chega a dar cabo da própria vida, na verdade ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a angústia, e ela acredita que aquela é a forma dela acabar com a angústia, né? Mas assim, caminhando para o final, né, a sua história tem muitas experiências, né, desde os 4 anos, e o nosso tema é uma vida de superação, né, uma história de superação. Você olhando para trás, quais foram as lições que você tirou? Né, você se sente uma vitoriosa apesar de tudo? Que conselho você dá para alguém que passou por uma história muito parecida e está aí cheio de traumas, de angústia, de rancores, de ressentimentos, de medos? Qual que é uma palavra que você teria para alguém nessa situação? Sem Jesus não dá. Não dá. Não dá. Não tem jeito. Porque pouco antes, né, ainda na pandemia, estava uma loucura, morrendo muita gente todos os dias, todo mundo afastado de todo mundo. Eu soube que estavam acontecendo cultos online de muitas denominações, né? Eu comecei de novo, e pastor, o que eu falo hoje, do nada, não é do nada, Deus estava me preparando, só que eu não sabia que era uma preparação, mas eu comecei a ouvir os louvores que eu tanto amava, né? Amava não, que eu tanto amo, eu tô falando amava até o momento que eu, né, por uma decisão muito impensada, muito infeliz, que eu saí da igreja. Eu comecei a ouvir aqueles louvores de novo, eu comecei a seguir alguns pastores, eu comecei a ouvir pregações, eu estava até comentando com o senhor, né, em casa com o pastor, eu via todos os dias. Inclusive um dia eu estava ouvindo
ouvindo um pastor, aí o meu genro falou assim, esse pastor é engraçado, né? Eu falei, é. Ele falou assim, você gosta dele? Eu falei, eu tô conhecendo ele agora, mas eu tô gostando muito. Eu vou voltar para a igreja. Ele deu só uma risadinha assim, sabe? E eu acho que eu não me sinto mais culpada, sabe? Pelo que aconteceu, porque eu me culpei muito. Eu falei, por que eu me afastei de Deus? Se eu tivesse afastado, isso não teria acontecido. Se eu tivesse falado de Jesus para ele não teria feito isso. Mas depois que eu conversei com duas pessoas, na verdade eu conversei com duas pessoas, eu conversei com uma pessoa que me explicou a respeito, porque na verdade ele veio de uma família que houveram vários suicídios. O avô dele se suicidou, o tio, irmão da mãe dele, tinha um histórico familiar. Então, depois que me falaram que a única coisa que poderia ter mudado essa história seria a conversão dele. Tudo bem, eu falei muito pouco de Deus para ele, porque eu estava afastada. Poderia ter feito diferença, mas eu não me culpo mais por isso. Por quê? Porque Deus me libertou dessa culpa, totalmente, 100%. O psiquiatra dele falou a mesma coisa. Ele iria fazer isso mais dia, menos dia. O que a gente tem que entender é que hoje já existe, né? A medicina já comprova isso, que existe o suicídio por uma questão orgânica, né? Então, uma pessoa que tem uma doença vai levá-la ao suicídio, né? Não é necessariamente a falta de Deus na vida dele. Nós temos um caso, por exemplo, de um pastor renomado, o filho dele, uma bênção na igreja, sofria de esquizofrenia e suicidou com 24 anos. Quer dizer, o menino tinha Cristo no coração e está na eternidade agora com Cristo, né? Isso não mudou nada. Mas ele tinha uma doença, né, que um dia o levaria a isso, né? Então, mas foi muito bom esse tempo aqui, né? Eu vi um pouco da sua história, eu acredito que muitas pessoas vão ser grandemente abençoadas. Amém, com isso, pastor. Né? Obrigado você que está aí nos acompanhando no nosso Quinta Cast. Deus abençoe você. Obrigado, Sueli. Eu que agradeço a oportunidade. Você, tá bom? Amém, obrigado. amém. Um abraço. Até a próxima.